para iniciar nossa aula de matemática, vamos todos abrir na página 60 e relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu na página anterior. Então, aprendemos um pouquinho aí sobre lateralidade, né? Aprendemos sobre a direita e a esquerda, frente e trás, né? Aprendemos um sentido também, quando a setinha tá virada para um lado é um sentido, quando tá para o outro lado é outro sentido, sobre cima e embaixo, né? Aprendemos várias formas de usar o nosso corpo no dia a dia, né? Então vamos lá. Para começar a página 60, o que a gente vai fazer aí? Tem uma cena, ó. Vocês já viram essa cena? Parece um campo, né? Então vamos desenhar algumas coisas aí para fixar o que vocês aprenderam aí sobre direita, esquerda, cima, embaixo, né? Sobre as lateralidades aí. Então a letra A, eu quero que vocês desenhem uma bandeira amarela na mão esquerda do menino. Onde que é a mão esquerda do menino? Desenhe uma bandeirinha aí, uma bandeira amarela, tá bom? Na letra B, eu quero que vocês desenhem uma bandeira vermelha na mão direita da menina. Onde que é a mão direita da menina? Na letra C, um goleiro em frente ao gol esquerdo. Qual que é o gol esquerdo? Bem facinho aí até agora, hein? Na letra D, o juiz com as mãos para cima no meio do campo de futebol. Onde que é o meio do campo aí? Veja bem, ó, tem um pontinho aí bem no meio. Então, faça um desenho de um juiz aí no meio do campo. Na letra E, uma bola dentro do gol. Quero que vocês façam uma bola dentro de um gol aí. Na letra F, o jogador de frente ao gol direito. Então, eu quero que vocês façam em frente ao gol direito um jogador. E na letra G, uma criança entre o menino e a menina, tá bom? Então, esse exercício pra gente aprender sobre direita, esquerda, sobre as pontuações aí, o meio, tá? Então, caprichem aí nesses desenhos. E embaixo tá escrito problema, não é problema. Quando temos um problema, precisamos identificar a situação, né? Identificar o problema, analisar a situação e resolver da melhor forma possível, né? Então vamos lá. Imagine que na hora do recreio, você e sua turma decidem jogar uma partida de futebol. Uma criança de outra turma pede para brincar de futebol com você, mas o time já está completo. Como vocês resolveriam essa situação? Então, vamos analisar toda a situação e tentar resolver da melhor forma para que essa criança aí podem brincar com vocês, né? Então, eu quero que vocês pensem aí numa situação, numa resolução para esse problema super legal aí, ó. Que tá bem facinho. Então, até aí terminamos a página 60, agora vamos dar início à página 61. Então, na página 61, o título da nossa atividade de hoje é Sólido Geométrico e Figuras Planas. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Veja alguns objetos do nosso dia a dia. Eu quero que vocês observem aí esses objetos, ó. O primeiro quadradinho aí, em casa, tem esses objetos, presente, micro-ondas, o funil e o copo. Então, isso daí são algumas formas geométricas. Eu quero que vocês observem, ó, na escola, no supermercado. Então, ó, a geometria tem um papel muito importante na leitura do mundo espacial, para a compreensão do espaço que nos circula, né? Então, tudo que a gente faz, a gente acaba usando a geometria, ó lá. Tá vendo, ó? Observem as imagens aí, ó. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais sobre algumas formas. As formas desse objeto lembram algum sólido geométrico. O que é sólido geométrico? Ó, é as figuras que têm dimensões, ó.
Esse daqui, ó, se chama paralelepípedo. O paralelepípedo, ó, com quem ele se parece? Com um triângulo. E a esfera? Com círculo. O cilindro se parece com o quê? E o cone? E o cubo? Vocês sabem com que eles se parecem? Então, essas formas aqui, ó, elas são a sólida, porque, ó, tá vendo que ela tem algumas dimensões, ó? Ó, em cima, nos lados. O cone, ele se parece com o triângulo, só que é um pouquinho diferente porque ele tem uma outra dimensão aqui. O cubo se parece com o quadrado, né? Então, essas daí são as formas sólidas, né? Sólida geométrica, tá? E os objetos de cima lembram as formas sólidas geométricas. Agora, para entender um pouquinho mais sobre as formas sólidas geométricas, eu quero que vocês... Lembra que a professora pediu para vocês guardarem essa folhinha aqui, ó? Então, eu quero que vocês recortem no pontilhadinho, né? E o que parece com um paralelepípedo? Qual que é a forma aqui que parece com um paralelepípedo? Será que é a pasta de dente? Será que é a lata? O que se parece com a esfera? O que se parece com um cilindro aí? Tá bem facinho, hein? E o que se parece com o cubo? Será que é o dado? Será que é a caixa de presente? Então, eu quero que vocês, ó, descubram algumas imagens que se parecem com essas formas geométricas, né? Essas formas sólidas, né? Porque sólidos são os que têm dimensões. E as planas são aquilo que não tem dimensões, que nem o quadrado, o círculo, né? O triângulo nosso. Então, eles não têm nenhuma dimensão, eles são somente planas, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam essa atividade aí. Então, no Aprender é Divertido, a gente vai fazer uma coisa bem legal. A gente vai montar algumas figuras geométricas, tá bom? Então, vamos lá na página 6, lá do nosso material, lá no fundo complementar, a gente vai montar algumas figuras, ó. Esse daqui é um cubo. O cubo se parece com quem? E o cone, ele se parece com quem, ó? Não esqueça das dimensões deles. Então, ele se parece com o triângulo, né? Mas ele se chama cone, ó, por causa das dimensões dele. E esse daqui, ele é um cilindro, ó. Ele é redondinho aqui, ó. Mas ele se chama cilindro. Quem que ele lembra? O círculo. E o paralelepípedo, ele se parece com uma caixinha, ó. Ele se parece com o retângulo, muito bem. Ó, então a gente vai formar lá no Aprender Divertido 4 formas geométricas. Essas formas depois que vocês formarem essas formas, fizeram essas formas geométricas, montaram aí com a ajuda do papai e da mamãe, vocês podem usar como carimbo. Se não tiver tinta em casa, pode pegar uma folha e contornar cada forma, igual a professora fez aqui na lousa, ó. Ó, eu contornei essa daqui que formou um triângulo, contornei o meu cubo que se transformou em um quadrado, que ficou um lado só, ela ficou plana, né? O meu cilindro, ó, se tornou em um círculo e o último se tornou em um retângulo, isso mesmo, ó. Então, vocês podem pintar um lado e carimbar em uma folha ou usar a forma e contornar para descobrir o que vai formar aí. Então, a gente fez as figuras sólidas, tá? Na montagem do nosso Aprender Divertido, a gente aprendeu a fazer a figura sólida. Com as figuras sólidas, a gente fez as figuras plana. O que é figura plana? É um lado só. Quando ela tem um lado só, ela não tem as dimensões. Então, ó, eu formei
o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo, isso mesmo. Então, vocês vão aprender hoje a fazer, no Aprender é Divertido, fazer as figuras sólidas e as figuras planas. Até aí tá muito fácil, né? Então, vamos lá. Caprichem aí e formem as figuras. Em seguida, vocês formaram algumas figuras, né? Com o cubo, vocês formaram qual figura? Com o cilindro, qual figura? Com o paralelepípedo, qual figura que vocês formaram? E com a pirâmide, qual figura que a gente formou lá, ó? Não esqueça, ó. Primeiro vocês têm que fazer a figura em uma folha aí, pode ser na do caderno mesmo, mas não esqueça de colocar o título. E depois vocês vão colocar com qual elas se parecem, tá bom? Pra gente aprender quais são os sólidos e quais são os planos. Os planos foi o que a gente fez agora, tá bom? Até aí muito legal e muito fácil, ó. Página 64. Agora, na página 65, a gente vai ter que escrever os nomes a seguir. Esse daqui é qual? Um círculo? Isso mesmo. Então, vamos escrever o quê? O círculo. E esse que tem 4 lados iguais? Como que é o nome dele? E esse daqui que tem 4 lados, mas não é igual? E esse que tem 3 lados? Eu quero que vocês escrevam o nome de cada um aí, com uma letra bonita e caprichada, tá bom? E no exercício 3, vocês já ouviram falar da pintora Tarsila do Amaral? Ela usava muitas figuras geométricas também. Ó, então eu vou ler aqui o exercício 3 para vocês entenderem um pouquinho melhor. Pintores e escultores usam figuras planas em suas obras. Vejam a seguir o quadro da artista brasileira Tarsila do Amaral. Ela fazia quadros lindos e bem coloridos também, usava muitas formas geométricas. Você consegue identificar as figuras planas nessa obra? Quais? Quais são as figuras planas mesmo? Ó, as que não têm dimensões. Eu quero que vocês identifiquem as figuras planas aí, ó. Então, esse é um desenho da Tarsila do Amaral. Esse quadradinho laranja fala um pouquinho mais sobre a história da Tarsila do Amaral, ó. Tarsila do Amaral, Estrada de Ferro Central do Brasil, 1924. Olhos sobre a tela, 142 vezes 166,8 centímetros. Coleção do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, essas informações aqui é sobre o quadro da Tarsila do Amaral. Então, é bem facinho de identificar. Preste bem atenção, escreva os nomes de maneira correta, né? Pede ajuda do papai e da mamãe e caprichem aí. Tchau! Até a próxima aula!